Bom, temos vários elementos e processos do sistema petrolífero, ou seja, alguns dos componentes de um sistema petrolífero são elementos propriamente ditos, são rochas, rocha geradora, o reservatório e o selo, mas depois há outros aspectos do sistema petrolífero que são tão importantes quanto os elementos, que são os processos. Nós vamos ver a migração e o timing e também a formação de armadilhas, ou como os colegas brasileiros dizem, as trapas. As armadilhas aqui não é propriamente um processo, ou o processo da sua formação pode ser considerado um processo, a sua geometria pode ser considerado um elemento. Quanto à rocha geradora, ou chamada rocha-mãe, também de hidrocarbonetos, é a rocha que é capaz de gerar, ou que já gerou, quantidades significativas de hidrocarbonetos móveis. Portanto, num sistema petrolífero é este elemento, este tipo de rochas que vão originar os hidrocarbonetos que depois irão migrar e ficar acumulados num reservatório. A avaliação e a caracterização de uma rocha geradora é um dos primeiros passos para o estudo de uma bacia do ponto de vista da geologia do petróleo e dos seus sistemas petrolíferos. Litologicamente, portanto, os tipos de rocha vão corresponder a argilitos, margas, calcários de cor escura, e essa cor escura vai ser indicação de um conteúdo significativo em matéria orgânica. E é precisamente essa matéria orgânica que vai originar os hidrocarbonetos. Das formas mais básicas e que normalmente é sempre utilizada para caracterizar uma rocha geradora é o TOC, ou COT em português, conteúdo ou quantidade de peço desculpa, carbónico orgânico total. Portanto, é uma percentagem da rocha que é constituída por carbono orgânico. Portanto, nós estamos a escolher o carbono que está incluído, por exemplo, nos carbonatos, que é muito frequente encontrar, portanto, apenas o carbono orgânico e que vai ser uma indicação direta da quantidade de matéria orgânica presente. Em geral, consideram-se que valores a partir de 1% de TOC já são bons indicadores para uma rocha geradora, mas eles podem ser muito mais altos. Se estivermos a falar, por exemplo, de 30%, já vai ser uma rocha geradora excepcional. Mesmo para valores acima de 5%, normalmente já é considerado uma rocha geradora muito, muito boa, excelente. Aqui as proporções e estas percentagens vão variar, há várias classificações, mas o valor que é geralmente mais relevante é este 1%. Abaixo disso, normalmente as rochas geradoras não vão estar a produzir hidrocarbonetos em quantidades significativas. No outro extremo da escala temos rochas que são constituídas quase a 100% por matéria orgânica, como por exemplo os carvões. Mas os carvões no registro geológico não vão ser assim tão comuns. A maior parte das rochas geradoras vão ter matéria orgânica em proporções significativas, mas não tão altas como num carvão. Outro tipo de análises geoquímicas que são geralmente feitas para avaliar uma rocha geradora são estes índices de oxigênio e de hidrogênio. Portanto, eles vão ser indicadores dos tipos de componentes orgânicos que estão contidos nestas rochas e, consoante isso, elas são classificadas em 3 grandes grupos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 vai ser altamente propensa a gerar óleo, ou seja, o que comumente chamamos de petróleo, portanto, hidrocarbonetos numa fase líquida. São geralmente depositados em ambientes lacustres ou em algum tipo de ambiente marinho muito restrito. Tipo 2 vão ser também propensas a gerar óleo, são depositadas em ambientes marinhos e a maiores temperaturas vão poder também gerar algum gás. Depois, finalmente, o tipo 3, que são rochas geradoras que são depositadas ao ambiente terrestre ou então com grande contribuição de matéria orgânica de origem terrestre, portanto, restos de plantas, e que vão ser altamente propensas à geração de gás e não de óleo. Outras avaliações geralmente feitas numa bacia e estudando os elementos e os processos para a geração de petróleo ou de gás são o conjunto de temperaturas e a evolução térmica a que uma rocha geradora esteve sujeita. Portanto, a baixas temperaturas, até cerca dos 60 graus, não há praticamente geração de hidrocarbonetos a partir das rochas geradoras. A partir deste ponto começa-se a gerar óleo. Isto vai depender, estas temperaturas vão depender um pouco do tipo de rocha geradora, mas em geral, a partir dos 60 graus vai começar a ser gerado óleo e até cerca dos 120 graus é principalmente os hidrocarbonetos que vão ser produzidos, portanto, nesta fase inicial da catagênese.
A partir dos 120 graus, já não há muito óleo que possa ser produzido ou gerado a partir de uma rocha geradora. Vai ser gerado essencialmente gás. Inicialmente gás úmido, que significa que vai conter alguns hidrocarbonetos numa fase líquida. A partir de uma certa temperatura, geralmente por volta dos 150 graus, gás seco, ou seja, os hidrocarbonetos que vão ser produzidos vão ser basicamente metano e outros gases com componentes mais leves. Portanto, vai ser basicamente gás mais puro, com poucos outros componentes orgânicos. A partir dos 250 graus entramos em terreno metamórfico e, portanto, as rochas geradoras já não vão ter praticamente nenhum potencial para gerar. Todos os hidrocarbonetos que podiam ser gerados por uma rocha geradora já foram produzidos e já migraram a partir da rocha geradora. Migração e timing, ou também se chama sequência de eventos. A migração então é definida como o movimento de hidrocarbonetos da rocha geradora até ao reservatório. Portanto, eles são gerados e, a partir de uma certa pressão gerada na rocha geradora pela geração destes hidrocarbonetos, eles vão ser expulsos da rocha geradora. Normalmente isso acontece por fraturação da própria rocha geradora, que permite que os hidrocarbonetos se escapem. Esta é a migração primária, portanto, uma primeira migração a partir da rocha geradora até ao reservatório. Pode haver uma migração secundária quando os hidrocarbonetos se movem de um reservatório para outro ou então até à superfície. Já vamos ver como é que isso acontece. O estudo da migração é geralmente feito por uma disciplina dentro da geologia do petróleo chamado Basin Modeling, ou de uma forma mais correta, Petroleum System Analysis, ou seja, análise dos sistemas petrolíferos. A modelação pode ser feita 1D, ou seja, à escala de um poço, pode ser feita a 2D, numa linha sísmica, ou em 3D, num volume sísmico. Esse tipo de avaliação tem em conta parâmetros geoquímicos, ou seja, do potencial gerador da rocha geradora, e depois, para percebermos se vai gerar muito óleo ou muito gás, ou dos dois, e depois também a sua evolução térmica ao longo do tempo, considerando aspectos da estratigrafia dessa bacia, o grau de compactação, etc., e que permite prever a quantidade de óleo e de gás que é produzido ou num ponto, ou numa linha 2D, ou num volume, portanto, a 3 dimensões. O timing ou a sequência de eventos é um aspecto muito importante porque podemos ter todos os elementos de um sistema petrolífero, mas se a sequência a que estes elementos são gerados ou produzidos não estiver correta, então não há acumulação. De uma forma simplificada, por exemplo, se uma armadilha for anterior ou contemporânea à geração da migração, então ou por outra, a armadilha tem que ser anterior ou contemporânea à geração e migração, de outro modo não há acumulação. Portanto, pode-se estar a gerar quantidades enormes de óleo ou de gás. Se não houver nenhuma armadilha para conter esses hidrocarbonetos, então não vamos ter uma acumulação. Do mesmo modo, a formação do reservatório e do selo tem que ser anteriores à formação da armadilha, ou seja, podemos ter um anticlinal muito bonito a ser formado, mas se esse anticlinal não contiver nenhuma rocha que possa ser reservatório, nem nenhuma que possa ser selo, então a armadilha não vai existir propriamente. Portanto, esta sequência de eventos é também muito importante quando analisamos a geologia do petróleo de uma região, que é a formação de cada um dos elementos e dos processos tem que acontecer pela ordem certa, caso contrário não há acumulações. Os reservatórios. Aqui não vamos falar dos não convencionais, vamos falar apenas dos convencionais. Todos os tipos de rochas podem potencialmente ser reservatórios, basta que para isso tenha alguma porosidade e permeabilidade que permitam que sejam produzidos hidrocarbonetos a partir dessas rochas. No entanto, rochas metamórficas e magmáticas raramente são bons reservatórios. Existem casos em que há campos petrolíferos que produzem a partir destas rochas, mas a esmagadora maioria dos casos vão ser rochas sedimentares, portanto siliciclásticas ou carbonatadas. No caso das rochas siliciclásticas, ou mais comumente chamadas clásticas simplesmente, vão ser uma grande parte dos reservatórios que conhecemos. A maior parte dos reservatórios siliciclásticos vão ser areias ou arenitos, e depois podem ser classificadas consoante o tamanho do grão.
a composição desses grãos e também a sua textura, que reflete a mistura das vários tipos de sedimentos. Há muitas areias, siltes, argilas, etc. Os sedimentos carbonatados têm uma lógica um pouco diferente. Grande parte destes sedimentos não entram no ciclo sedimentar como as rochas siliciclásticas. Portanto, muitos deles não foram erudidos, transportados e sedimentados ou depositados. Eles vão ser formados e acumulados no sítio onde são gerados. É por isso que muitas vezes se diz que os sedimentos carbonatados nascem e que não se formam. Este é um exemplo muito básico de uma plataforma carbonatada em que temos vários tipos de ambientes carbonatados. O carbonato vai precipitar ou diretamente da água do mar ou por via de organismos, sejam eles microscópicos, que calcificam superfícies, ou uma data de organismos que conhecemos hoje em dia que têm conchas carbonatadas e vão contribuir para a acumulação de sedimentos carbonatados. Os reservatórios carbonatados, há muitas classificações. Esta é uma das mais usadas, é a Dunham, que enfatiza as proporções de matriz e cimento. Portanto, elas vão ser classificadas entre mudstone, quando praticamente só temos a parte da matriz ou do cimento; waxstone, quando já temos alguns grãos, ou seja, partículas sedimentares; packstone e depois grainstone, dependendo se tem algum cimento ou apenas matriz, e também da quantidade de grãos que constituem essas rochas. E depois há também as boundstones, por exemplo, rochas que são geradas, não têm qualquer tipo de transporte, como por exemplo algumas estruturas recifais, são consideradas boundstones. Outra classificação que pode ser utilizada conjuntamente com a Dunham é a de Folk, que vai enfatizar o tipo de cimento ou de matriz e do tipo de grãos. As duas podem ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, uma biomicrite vai ser uma rocha carbonatada com cimento micrítico, que contém partículas carbonatadas biogénicas. Uma pelsparite vai ser uma rocha carbonatada contendo cimento sparítico com poucos poloides. E, portanto, para além disso, podem ser acrescentados outros termos descritivos para descrever o tipo de rochas carbonatadas e para aquilo que nos vai interessar para caracterizar o reservatório carbonatado. Tanto reservatórios siliciclásticos como carbonatados vão ser avaliados principalmente através pela sua porosidade e permeabilidade. Em geral, a porosidade é definida pela proporção do volume de poros versus o volume total de rocha. Esta pode ser dividida entre uma porosidade absoluta, em que é todos os poros que vão existir numa rocha, ou uma porosidade efetiva, que são os poros conectados e o volume versus o volume total de rocha. Esta vai ser de particular relevância para a geologia do petróleo, porque só a porosidade efetiva é que vai de facto ser relevante quando estamos a produzir a partir de um reservatório, porque apenas os poros que estão conectados vão poder conter hidrocarbonetos que podem ser extraídos desse reservatório. Os valores de porosidade em reservatórios variam desde 35%, mais do que isso começamos a ter grãos que não estão em contacto uns com os outros, portanto não é muito fácil ter porosidades superiores a 35%, portanto em areias pouco consolidadas, até menos 10% em reservatórios de baixa qualidade. Para reservatórios carbonatados, os padrões são um pouco diferentes e podemos ter reservatórios com porosidades tão baixas quanto 6% e continuarem a produzir significativamente. Isto no caso de terem boa permeabilidade. Há vários tipos de porosidade e há muito para saber sobre porosidade. Aqui vou falar apenas de dois tipos. Uma porosidade primária, que é existente durante a formação de uma rocha, que basicamente é o espaço entre os grãos que constituem essa rocha. Ela geralmente é reduzida durante a diagênese à medida que há alguma compactação e o preenchimento dos poros por argilas ou a recristalização de alguns dos elementos da rocha. Depois há a porosidade secundária, que é que se forma depois da deposição ou por dissolução, dolomitização, fraturação, uma data de processos que permitem originar uma porosidade secundária. Ela não vai ser muito relevante em reservatórios siliciclásticos, mas vai ser muito importante em reservatórios carbonatados e frequentemente a maior parte da porosidade existente
em reservatórios carbonatados vai ser deste tipo secundário e não a primária. A permeabilidade é uma propriedade que está intimamente relacionada com a porosidade, mas que mede a facilidade com que um fluido consegue atravessar um material, neste caso rochas. É medida em darcies, há várias unidades para medir. O que é mais utilizada na indústria são os darcies ou os milidarcies. A permeabilidade de rochas de reservatório pode variar entre 0,1 milidarcies, portanto permeabilidades muito baixas, até 10 darcies em casos excepcionais. Portanto, geralmente estamos entre estes dois valores. Vai depender em grande medida da porosidade da rocha, como já foi referido, em particular a porosidade efetiva, mas há outros fatores que influenciam a permeabilidade, como seja a textura, a estratificação, a laminação e, em muitos casos, também a fraturação, ou seja, podemos ter uma porosidade bastante baixa, mas se houver fraturação, então a permeabilidade pode ser altíssima. Portanto, vamos conseguir produzir de um reservatório, extrair os hidrocarbonetos se a permeabilidade for muito alta e, no caso dos reservatórios carbonatados, a fraturação vai ser também muito importante. Rochas selantes e capacidade de selo, ou dito de uma forma mais simplificada, o que se costuma chamar simplesmente de selo. Em inglês utiliza-se seal ou cap rock. É o elemento do sistema petrolífero que previne a migração de hidrocarbonetos. Portanto, são litologias não permeáveis, vão selar uma acumulação e queremos que essas litologias estejam por cima de uma rocha reservatória, ou seja, que tenha porosidade e que retenha a migração dos hidrocarbonetos, que a migração não continue e que fique retida na rocha reservatório. Correspondem normalmente a rochas dúcteis, ou seja, que tendem a dobrar e não a fraturar. E a avaliação da qualidade de um selo tem a ver com a pressão de hidrocarbonetos que permite suster. A partir de um certo ponto de pressão, o selo vai fraturar e deixar escapar os fluidos presentes nas rochas subjacentes, ou seja, nas rochas reservatório. Há vários tipos de rochas selantes. As mais eficientes vão ser sal e anhidrite e alguns argilitos, folhelhos, como dizem os colegas brasileiros, com matéria orgânica, ou seja, que vão permitir suster grandes colunas de óleo ou de gás e grandes pressões. Então, nesta classificação são aqui os tipo A. Os tipo B normalmente correspondem a argilas, podem ser selos muito eficientes, mas geralmente requerem que já tenham uma certa espessura, ou seja, enquanto que, por exemplo, para um selo composto por sal ser eficiente basta alguns metros de espessura, para selos que são litologicamente correspondem a argilitos, então vamos precisar de espessuras já um pouco maiores. Então, estes são o tipo B e depois os tipos C, D e por aí fora vão ser selos que geralmente são muito pouco eficientes e que permitem suster apenas colunas de óleo relativamente pequenas e, portanto, pressões relativamente pequenas. Isso acontece, por exemplo, quando temos acumulações muito superficiais com baixas pressões e que estes selos, apesar de não serem muito eficientes, vão conseguir reter alguma coluna de óleo ou de gás. Vamos ter vários tipos de selo. Em situações simples em que temos apenas um anticlinal, então precisamos apenas de um selo de topo, ou seja, só precisamos de uma litologia não permeável a topo, acima do reservatório. Noutras situações mais complexas, como neste caso aqui à direita, vamos precisar não só de um selo de topo, mas vamos precisar de selos laterais. Portanto, abaixo e acima, estratigraficamente do reservatório, temos que ter rochas selantes para permitir que haja uma acumulação aqui nesta zona de reservatório. Depois há várias formas de identificar os tipos de selo. Em sísmica não vamos aprofundar muito esse aspecto aqui. As armadilhas podem ser estruturais ou estratigráficas, são os dois grandes tipos de armadilhas que temos. Armadilhas estruturais designam qualquer tipo de armadilha que seja criado por uma geometria particular, normalmente originada por movimentos tectónicos, seja um anticlinal, seja uma falha que põe em contacto diferentes litologias. Armadilhas estratigráficas podem ser de variadas morfologias e ter variadas origens, já vamos ver em detalhe. As mais comuns armadilhas estruturais vão ser
anticlinais. Vão ser falhas que vão pôr em contacto rochas selantes contra rochas de reservatório e, portanto, permite haver ali uma acumulação. E depois há outro tipo que podem ser, por exemplo, nestes vários exemplos de sísmica, por exemplo, aqui um fecho contra sal, que em inglês se diz three-way closure against salt, contra falha, portanto, é um three-way closure against fault, ou, neste caso, um anticlinal, portanto, aqui vê-se o flat spot associado a uma acumulação num anticlinal, que em inglês se costuma designar por four-way closure. As armadilhas estratigráficas podem ter configurações muito variadas. Há 4 tipos principais: deposicionais, erosionais, diagenéticas e de fluidos. Portanto, há muitas classificações e variedíssimos tipos de geometrias que são consideradas armadilhas estratigráficas. E vamos ver apenas alguns exemplos. Então, estes dois relevos são dois relevos fossilizados, digamos assim, que depois foram cobertos por outras rochas. Se as rochas abaixo desta discordância contiverem rochas de reservatório e acima rochas selantes, então pode-se criar aqui uma acumulação de hidrocarbonetos. Neste outro exemplo, há aqui uma grande discordância que corta este conjunto de sequências e, neste caso, foi mesmo uma descoberta. Temos aqui uns reservatórios do Albiano que estão sobrepostos, são cortados por esta discordância e acima temos rochas selantes do Cretácico Superior e que vão formar aqui uma acumulação. As geometrias variam muito e são geralmente as mais difíceis de caracterizar em termos de interpretação sísmica e de tentar perceber exatamente qual é o tipo de acumulação, o tipo de geometria que permite reter os hidrocarbonetos. Vamos ver agora os tipos de dados e as técnicas usadas na geologia do petróleo. Bom, há muitas coisas que podemos utilizar, eu vou apenas mostrar algumas delas. Os vazamentos de óleo ou de gás, os seeps, como se diz em inglês, quando são descobertos em terra ou em mar, eles permitem provar alguns dos elementos do sistema petrolífero, como seja a presença de uma rocha geradora, a geração e migração e, parcialmente, o timing que está correto deste sistema petrolífero. Normalmente não prova o reservatório, nem armadilha, nem selo. Isto acontece quando há uma acumulação de hidrocarbonetos, ou mesmo não havendo uma acumulação, e há uma camada de reservatório que aflora e, portanto, permite que a migração continue até à superfície. Pode haver uma falha que ligue até à superfície e, portanto, o óleo ou o gás pode migrar até à superfície, ou a fraturação do selo que permite que a migração continue até à superfície. Por vezes vê-se este tipo de vazamentos. Isto é um exemplo na Califórnia, em que o óleo chega até à superfície, depois acaba por oxidar e aqui o que se vê é o betume que aflora à superfície. Vamos ver aqui um pequeno vídeo muito rápido. Isto é no Azerbaijão, numa zona em que o gás chega até à superfície e está em combustão constante. Portanto, é uma atração turística, o gás natural que chega até à superfície está em ignição e está constantemente em ignição até que um dia todo o gás chegue à superfície e seja queimado. Também há seeps, estes vazamentos no mar e, portanto, podem ser descobertos como estes oil slicks à superfície, ou seja, uma mancha de óleo à superfície, e também nos ajuda a entender melhor o sistema petrolífero. A geologia de afloramentos é a geologia básica que qualquer geólogo conhece, que é caracterizar uma rocha geradora, colhendo amostras e analisando as amostras. Uma rocha geradora, podemos ver também rochas de reservatório, analisar a superfície como análogos daquilo que vamos ver na subsuperfície, onde esperamos encontrar uma acumulação. Técnicas de sísmica. Há muito para falar sobre isto. Há cursos inteiros sobre aquisição e interpretação sísmica. Aqui vamos falar apenas das coisas mais básicas. A técnica é basicamente ter uma fonte de ondas sísmicas que é disparada e as ondas sísmicas vão ser refletidas pelos vários refletores, pelos vários horizontes sísmicos que vão corresponder a camadas na subsuperfície e depois são recolhidas nos hidrofones, no caso de ser uma aquisição offshore, no mar, e a partir disto consegue-se ter uma imagem da subsuperfície. No caso de ser uma aquisição 3D,
o aparato é bastante mais complexo, portanto há uma fonte de ondas acústicas e depois vários receptores que são espalhados ao longo de vários quilómetros e vão recolhendo os dados sísmicos numa área. No caso da aquisição em terra, não é feito por navios, mas este tipo de aparelhos chamados vibroseiros que emitem, com este aparato aqui, ondas sísmicas para a superfície, que depois propagam na subsuperfície e que depois são recolhidas, neste caso, por geofones. Mas há um workflow que aqui está altamente simplificado para o processamento de dados sísmicos. Isto normalmente é bastante mais complexo, mas que nos permite ter dados de sísmica, ou seja, um imaginamento da subsuperfície que de outra forma não conseguiríamos ter. Depois podem ser mapeados horizontes, neste caso aqui é o horizonte do fundo do mar, que normalmente se vê muito bem, mas conseguimos ver estas interfaces de estratos na subsuperfície e conseguimos caracterizar a geologia da subsuperfície a partir destes dados de sísmica. Conseguimos não só mapear, mas também caracterizar cada um desses horizontes e, em alguns casos, quando a sísmica tem qualidade suficiente, e neste caso sísmica 3D, conseguimos também identificar zonas onde esperamos encontrar arenitos versus outras zonas onde, a partir de vamos encontrar cimentos mais finos e com isso caracterizar a distribuição lateral do nosso reservatório e com isso ajudar os esforços de exploração, saber onde furar um poço, etc. As falhas também podem ser mapeadas, geralmente correspondem a descontinuidades nos horizontes, podem corresponder elas próprias também a horizontes sísmicos. E utilizando vários atributos sísmicos conseguimos visualizá-las na subsuperfície e mapeá-las em grande detalhe, construir modelos estruturais, etc. A sísmica também permite caracterizar reservatórios e tentar perceber as suas características. Por exemplo, se conseguirmos combinar dados de poço com alguma propriedade dos dados sísmicos, conseguimos extrapolar para a área em que temos esses dados sísmicos valores de porosidade ou de permeabilidade ou de outra propriedade que consigamos associar entre dados de poço e dados de sísmica. O mesmo para a rocha geradora, em alguns casos conseguimos associar algumas propriedades que identificamos no poço, como por exemplo a quantidade de carbono orgânico, com a impedância ou com outra propriedade sísmica que depois conseguimos extrapolar para o resto da sísmica e tentar perceber onde é que estão as zonas com maior potencial para a rocha geradora. Pós-exploração e aquisição dos dados de poço. Vamos ver aqui de uma forma muito simples as diagrafias ou a perfilagem. Basicamente é a recolha de dados físicos, características físicas das rochas, a partir de uma sonda que é posta no poço. Alguns deles são passivos, outros são ativos, em que emitem de facto um sinal elétrico, magnético, nuclear para a formação e depois é recolhido por vários sensores que nos vão dar dados petrofísicos das rochas. Vários tipos de diagrafias que são utilizadas, neutrão, gama-ray, densidade, etc., vão ter a penetração diferente e uma precisão diferente consoante o tipo de aparelho que está a ser utilizado para fazer essa recolha de dados e depois já são conhecidos vários valores para cada uma das litologias e as características petrofísicas correspondentes. E a partir disso conseguimos fazer perfis de poço para identificar vários tipos de litologias, se contém gás, se contém óleo, estamos a ver calcários, estamos a ver areias, etc. E, portanto, é uma peça basilar para além dos dados sísmicos. A petrofísica é um tipo de dados basilar para a indústria do petróleo para caracterizar os vários elementos de um sistema petrolífero e analisar acumulações propriamente ditas. Outras técnicas que são utilizadas conjuntamente, geralmente quando é adquirida sísmica, como por exemplo a gravimetria, geomagnetismo. Estes são os casos das sondas que são utilizadas ou dos gravímetros que são utilizados em aquisições em alto mar e em terra geralmente é um helicóptero ou outro tipo de aparelho que faz uma recolha de dados a uma certa distância da superfície terrestre e que vai recolher os dados da gravidade,
ou do geomagnetismo. Vamos agora ver a terceira e última parte do tipo de análise que se faz desde a escala de uma bacia até à perfuração de prospectos, de uma forma muito resumida. Isto é o que se costuma chamar o funil de exploração, ou seja, desde a fase mais basilar de estudos mais básicos de geologia até termos um prospecto, uma acumulação potencial que queremos furar. Chama-se funil porque, à medida que vamos passando de uma fase para outra, vamos reduzindo o número de oportunidades ou de potenciais acumulações ou de áreas que vamos estar interessados. Então, numa primeira fase, depende da empresa e da sua estratégia, mas, por exemplo, uma empresa pode ter já estações de serviço ou refinarias num país e estar interessado também na exploração e produção dos hidrocarbonetos nesse país. Então, pode ser esse aquilo que interessou a empresa de início, ou então pode ter simplesmente uma estratégia de exploração, de perseguir um tipo de acumulações, um tipo de play, e vai estar atenta a oportunidades que surjam em zonas que a empresa considera serem propícias para terem esse tipo de play. Isso pode ser feito através de bid rounds, ou seja, de uma ronda de licitações que os governos abrem, negociações diretas com empresas ou então pela compra de uma participação numa empresa que já esteja ativa nessa zona. Do ponto de vista geológico, a estratégia da empresa pode ser explorar dentro de uma bacia, ou seja, pode ter já um know-how, um conhecimento muito aprofundado dessa bacia e que a estratégia seja apenas continuar a explorar nessa bacia, ou perseguindo um play específico, ou seja, um tipo de acumulações que já seja muito bem conhecida pelos geocientistas dessa empresa, então vão perseguir esse play noutras bacias, noutras zonas do mundo. Pode simplesmente definir uma área geográfica, por exemplo, a empresa está interessada em explorar em África ou no Sudoeste Asiático, então essa é a área de foco, independentemente da geologia. Pode escolher um tipo de projetos, isto já tem não só a ver com a geologia, mas também com a estratégia comercial. Pode querer projetos com baixo risco, por exemplo, onshore, onde o explorar normalmente é mais barato, mas o rendimento normalmente não é tão grande. Ou então pode apostar em bacias de alto risco, bacias fronteira, em que há um risco muito grande de poder não encontrar nada, mas no caso de encontrar então o prémio, o tipo de acumulações pode ser muito grande, porque basicamente ainda ninguém explorou essas potenciais acumulações. A empresa pode crescer organicamente, juntando novos projetos, ou inorganicamente comprando outras empresas que já tenham o know-how dessa zona que a empresa está interessada. Normalmente há uma combinação de interesse geológico e comercial, ou seja, há geralmente uma equipa que são frequentemente chamadas novas oportunidades ou new ventures, que vão analisando bid rounds, farm downs, portanto a redução da participação de uma empresa, está interessada em vender os seus ativos e outras empresas podem estar interessadas em comprar. E pode haver também negociações diretas com governos, compra de uma empresa pequena já ativa numa região. Portanto, há várias formas de abordar uma nova bacia. Depois de identificada a oportunidade, a avaliação é feita com os dados disponíveis. Frequentemente, quando há um bid round, uma ronda de licitações, os governos disponibilizam alguns dados, sísmica, poços, todos os dados relevantes para as empresas, os potenciais interessados, poderem avaliar a bacia sedimentar e o sistema petrolífero associado a essa bacia. Os dados de sísmica podem ser dados ou vendidos, depende da situação, pelo governo ou muitas vezes também é uma empresa que faz a comercialização desses dados, que os pode vender a empresas interessadas. Dados de poço, portanto, estas diagrafias, a perfilagem feita nos poços, cobertas feitas, campos em produção, todo o tipo de dados existente numa bacia vai ser relevante para avaliar o potencial. No caso de uma empresa considerar que os dados disponibilizados não são suficientes, então a empresa pode fazer a sua própria análise. Já pode ter feito isso como um trabalho de casa, portanto, antes de abrir um bid round, a empresa já estudou essa bacia, portanto, pode apenas atualizar o estudo que já foi feito. Algumas empresas que voltam a regiões onde já estiveram ativas e deixaram de estar e, portanto, podem ter acesso aos dados dos seus esforços de exploração anteriores.
E podem comprar mais dados de uma zona. Imaginem que há uma outra empresa que disponibiliza dados de sísmico ou de poço, então eles podem comprar dados adicionais se considerarem que são relevantes para a avaliação de uma oportunidade. A decisão normalmente depois é feita de um lado técnico, da geologia e eventualmente também da engenharia, e de um lado comercial. Portanto, as duas são normalmente feitas em conjunto e as duas equipas, ou as duas partes da equipa, têm que falar uma com a outra e perceber o que é que os geólogos devem procurar quando estão a avaliar os dados, e os geólogos devem dar algum feedback também à equipa comercial para eles perceberem que tipo de desenvolvimento, que tipo de descobertas e que tipo de acumulações é que se podem esperar numa bacia e com isso avaliar se vale a pena de facto investir nessa zona ou não. Uma vez havendo uma avaliação positiva da parte técnica e também comercial, é feita uma proposta para a aquisição da participação no bloco. Geralmente é feita como uma joint venture, ou seja, uma empresa raramente vai sozinha, entra em cooperação com outras empresas e faz uma licitação. Normalmente são avaliadas muitas oportunidades, portanto, esta é uma das primeiras fases em que o funil vai estreitando. Há muitas oportunidades que são avaliadas, apenas algumas vão de facto ser conseguidas, vão se tornar ativos da empresa, ou porque a empresa decidiu não investir, ou porque a proposta que fez não foi a escolhida, não foi a ganhadora. Uma vez adquiridos os direitos sobre o bloco, é feita uma avaliação. Os primeiros dados regionais da bacia são muito importantes, portanto, estudo de afloramento, geoquímica, de rochas geradoras, etc. Dados de sísmica 2D, geralmente são dados regionais. Dados de geomagnetismo e gravimetria, normalmente também são utilizados. E, frequentemente, dados de sísmica mais detalhados. Portanto, pode ser proposta uma nova aquisição sísmica mais detalhada de uma zona que considerem mais relevante. Uma vez identificados os vários leads ou prospectos, eles são seriados, geralmente conforme o risco associado e aos volumes associados. Para a fase seguinte, apenas os que têm volumes maiores e menor risco serão escolhidos. Portanto, por exemplo, neste caso, aqui os prospectos com volumes menores, mesmo que tenham um risco menor, provavelmente são demasiado pequenos para serem descobertas comerciais e, portanto, estes vão ser postos de lado e apenas o conjunto aqui mais à direita é que vai ser considerado como relevante para ser elevado ou maturado ao nível de prospecto, eventualmente prospecto a ser perfurado. Nesta fase dos prospectos é feito normalmente um mapeamento mais detalhado de cada prospecto, nova quantificação de volumes, uma análise mais detalhada dos elementos do sistema petrolífero, estudos de geração e migração mais detalhados, estudos geofísicos também mais detalhados, e começam a ser avaliados alguns aspectos não estritamente associados com a geologia, mas alocações de poço, se é tecnicamente possível perfurar alguns destes prospectos, quais são os potenciais problemas, etc. Se for requeridos mais dados para poder avaliar corretamente estes prospectos, então pode ser pedidos novos dados de sísmica 3D, outros dados de gravimetria, etc., novos estudos para reduzir o risco ou compreender melhor estas potenciais acumulações. Geralmente, quando é feita esta nova avaliação, há uma mudança dos volumes e também do risco, ou seja, conhecemos melhor os prospectos, percebemos que alguns podem não ser tão bons como estávamos inicialmente à espera, tanto em termos de risco como em termos de volume. Portanto, aqui a avaliação dos vários prospectos, normalmente eles mudam de posição, e tanto em termos de risco como em termos de volume. Podemos também descobrir novos prospectos que não tínhamos descoberto anteriormente. Às vezes simplesmente porque temos dados de 3D que antes não tínhamos, então vamos descobrir novos prospectos, novas potenciais acumulações que não tínhamos identificado antes. Outros podem ser descartados por não ser possível perfurar naquela locação. Por exemplo, este prospecto D poderia ser demasiado profundo em termos de coluna de água, então ele não é tecnicamente possível perfurar, portanto vamos esquecer este prospecto. Eventualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, mais tarde poderá ser um prospecto viável, mas neste momento não é. Então, neste caso, podemos escolher, por exemplo, estes prospectos que à partida vão ter volumes maiores e um risco
aceitável, digamos assim. Escolhidos os prospectos a perforar, em inglês costumam-se apelidar drill-worthy prospects, então vamos definir algum trabalho geológico, definir a locação do poço em detalhe, definição da profundidade total, do prognóstico do poço, ou seja, o que é que esperamos encontrar em termos de estratigrafia, o plano de perfuração, etapas e diâmetros do poço, a definição da amostragem, ou seja, se queremos apanhar apenas os cuttings, as amostras que vão ser produzidas ao perfurar o poço, ou se queremos ter outro tipo de amostras. A amostragem de hidrocarbonetos, no caso de haver uma descoberta, se queremos recuperar alguns desses hidrocarbonetos para os analisar em mais detalhe, o tipo de diagrafias de perfilagem a adquirir, etc, etc. Portanto, há aqui uma data de trabalho geológico e também de engenharia que é preciso definir. Frequentemente é feita uma árvore de decisão, ou seja, o que é que é feito à medida que vamos perfurando e vamos encontrando hidrocarbonetos ou não. Esta é uma super simplificada, geralmente as árvores de decisão são bem mais complexas do que isto, mas basicamente se temos indícios de hidrocarbonetos, não temos, então vamos abandonar o poço. Sim, então podemos passar por um teste de produção, se o resultado for fraco podemos abandonar e se houver um bom resultado podemos analisar os resultados e podemos considerar um segundo poço. Aqui de uma forma gráfica temos um exemplo que é próximo de um exemplo real. Temos aqui uma bacia que se estende no onshore, portanto em terra e também no offshore. Vamos ter inicialmente no bid round apenas algumas linhas regionais e alguns poços para avaliar. É definido um bloco que parece ter mais interesse, neste caso este aqui, em águas mais profundas. É adquirido esse bloco no bid round e de início vamos estudar a geologia da região. Vamos aqui à parte onde há afloramentos desta bacia para estudar em mais detalhe, o reservatório, a rocha geradora, etc. É feita uma primeira aquisição sísmica 3D que se vai estender para lá dos blocos, ou seja, para entender a geologia regional e não apenas a geologia dentro do bloco. Em algumas situações é necessário fazer uma nova aquisição sísmica numa zona mais restrita do bloco, que consideramos ter maior potencial. Os leads são identificados e mapeados, podem ser os mesmos leads que estávamos a ver há pouco. Consideramos que esta é a zona mais propícia, onde há mais prospectos que poderão ser de interesse, então vamos adquirir sísmica 3D nesta região. Estão selecionados os prospectos a perfurar, portanto ficamos apenas com 3. E vamos escolher aqui, por exemplo, um poço que permita perfurar o lead ou o prospecto C e também o B, ou seja, num único poço vamos poder testar 2 prospectos e depois, no caso de haver resultados positivos, podemos também querer perfurar o prospecto A. Portanto, de uma forma muito resumida, este é o workflow desde a análise do play à escala de uma bacia até, de facto, estarmos a perfurar um prospecto consideramos ser mais propício a ser uma acumulação de hidrocarbonetos.